Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos, hoje conversando com o médium João Berbel sobre cirurgias espirituais. E você estava contando daqueles que às vezes não se curam, que fazem todos os tipos de tratamento, e também daqueles que se curam. Você pode continuar nesses pontos para gente? Existem várias formas de doença, né? Então nós estamos falando daquela doença que é espiritual, que o espírito vem e deforma as pessoas. Encontrei várias situações dessa pela frente, que pessoas levantaram, pessoas estavam na cadeira de roda, né, e muito tempo e voltaram a andar, que é o caso dessa senhora aí, que através dela iniciou o trabalho nos nossos Estados Unidos, né, mas existe... Você estava passeando e começou o trabalho lá? Existem muitas doenças. Eu não digo para você que tem doença que não tem a cura. Todas as doenças têm a cura. Digo, nessa encarnação, de repente. Tem, tudo tem cura. Depende de cada um de nós. Depende da fé. Lembra de Jesus? Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para trás para agradecer. Mas você veja o tanto que é importante isso que Jesus falou para eles. Vá até a cidade, apresente lá as autoridades competentes, que eram os sacerdotes da época, que vocês estão limpos, que vocês não têm a doença mais, que vocês podem viver em comunidade. Um deles voltou para trás para agradecer Jesus. E o que Jesus disse? Daqueles 10, apenas esse se curou. Agora, como um só se curou, se o outro mandou apresentar lá que tinha se curado? Aquele se curou porque aquelas doenças iam voltar novamente, né? A doença ia voltar novamente e às vezes ia voltar em situações mais piores, porque ele não conseguiu tirar a doença da alma. Mas na medida que a gente tira a doença que está na nossa alma, né? Aquelas manchas que a gente vai adquirindo no longo das existências, né? Que chama aquelas manchas no corpo espiritual, que carrega até mesmo aquele peso quando nós estamos lá no plano espiritual. Então, na medida que, através da reforma moral, da reforma íntima, você pagando aquelas manchas que estão no seu corpo espiritual. De repente, você está marcado naquela fichinha sua lá em cima que você tem que passar por um acidente de automóvel. Certo? E daí o que acontece? Você melhorou. Aí não passa. Se você tem 5 filhos, se um filho está te fazendo coisa errada, você pune aquele filho. Mas na medida que aquele filho melhorou, o que acontece? Você já não vai punir ele mais por aquilo. E Deus é a mesma coisa. Aquela pessoa melhorou. De repente, aquele automóvel que vai bater na frente com o outro ali, fura o pneu, ele encosta para trocar o pneu, ele bate numa pedra, numa árvore lá na frente, né? Então vai também do merecimento da pessoa. Todos nós somos dignos da misericórdia do Pai. Todos nós temos o merecimento. Depende da reforma moral, da reforma íntima. Lembra de Jesus. Vá e não peques mais, né? Então, o que é a cirurgia espiritual? A cirurgia espiritual é uma chance que você está dando para você mesmo. Sim. Tá? De você melhorar, de você se encontrar através da sua cura com Deus, com a espiritualidade, né? Veja bem, você vai lá no médico com a úlcera no duodeno, no estômago, né? No sistema nervoso, ou cigarro demais, ou álcool demais, alguma coisa assim, provocou nervosismo, aquela coisa, provocou aquela úlcera nervosa. Você lá vai e opera. Eles vão lá, corta aquele pedacinho do estômago ali, né? Tira aquela feridinha que está ali, tira ela. Ela não vai estar ali mais. E o que acontece? No primeiro mês, você está comendo aquela papinha, né? Aquela sopinha. Depois entra no abuso de tudo. Aquela sopinha. E daí vai, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai relaxando. Nos 5 meses, você já começa ali. Fazer tudo errado de novo. Fumar, já começa a beber, já começa a ficar nervoso. Não vai, aquela úlcera não vai voltar, vai aparecer outra, porque ela estava na alma, ela não foi tirada da alma. Bebel, deixa eu te perguntar um Então, negócio. por isso, agora, na medida que a gente tem uma fé suficiente, que a gente retira aquela enfermidade da alma, aquela doença fica muito difícil de voltar. Agora, quando você muda o seu procedimento e a sua maneira de ser, né? E essa pergunta sua é muito importante, porque todo mundo pergunta, o fulano tal curou, por que eu não curei? Ô, João, por que eu não curei? Não tive merecimento. Você teve merecimento, sim. Deus, a bondade dele é igual para com todos. Mas você não teve fé suficiente
para curar suas enfermidades. Nem Jesus dizia que foi o maior médico de cura que pisou nessa terra. Ele nunca disse, eu te curei, ele disse, sua fé te curou. Sim. Então é nós que vamos curar, né? Porque as pessoas esperam chegar numa situação tão difícil, mas tão difícil mesmo, né? E às vezes eu fico até animado quando a pessoa chega perto de mim e fala, João, não tenho fé. Berbel, deixa eu te perguntar um negócio. Olha só, hoje a medicina já tem, parece que CID, para as doenças que vêm da mente e se psicossomatiza na matéria. Já é considerado, né, doença da mente como psicossomatizado na matéria e que realmente acontece e fica ali gravado. Hoje em dia também, a gente vendo pela Organização Mundial da Saúde, você vê que grandes níveis, a nível de planeta, grandes níveis de porcentagem de mal para a humanidade é a frustração, o ódio e a ansiedade. E hoje em dia todo mundo tem muita ansiedade, muita bronca, muita mágoa, muito ressentimento fácil. Né? A gente fala, o espírita não pode ter melindre. O espírita tem muito melindre, a gente sabe que tem. Então, para essas pessoas que precisam se curar desses males da mente, que é mais difícil do que você tirar, né, uma doença da pele, essa doença da alma. O que você fala para essas pessoas que estão muito presas nisso? Mas nós vamos esperar para o terceiro bloco, porque nós não temos mais tempo, né? Vamos dar uma paradinha rápida. Você dá uma ligadinha no 0800 12 18 38. Se você já é sócio, ótimo. Mas se você não é sócio e de repente você tem uma doação espontânea para fazer para a gente, para auxiliar, para continuar a rádio, a TV, para continuar a divulgação do Espiritismo através dos nossos meios, você liga também 0800 12 18 38. Fala com as meninas, elas vão te atender com muito carinho. Nós já voltamos. Fica aí, rapidinho.